Então vamos lá? Bom, eu comecei a receber algumas mensagens frequentemente, agora que a reforma tributária parece estar se encaminhando, já falamos sobre ela aqui, tem um vídeo aqui em cima onde você pode ver os principais destaques dessa reforma, o que vai mudar. E agora a gente sai um pouco dessa seara para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a tributação sobre renda, que deve ser a próxima que o governo vai mirar. Afinal, eles conseguiram passar com relativa tranquilidade essa reforma, inclusive com votos de pessoas que não são necessariamente da base. O que mudaria numa possível reforma da renda ali, né? O que poderia mirar para os investidores? É isso que eu vou falar agora e antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz já deixou o like na confiança antes do vídeo começar. Se você não é Sardinha Raiz ainda, o que você vai fazer é segurar sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar de alguma forma. Antes de tudo, é importante a gente entender algumas características sobre a tributação brasileira, né? No Brasil, o Brasil é um dos únicos países do mundo onde a gente não tem uma tributação sobre lucros e dividendos. Ou seja, quando as empresas elas vão produzir qualquer produto ali, elas já têm uma tributação direta incidindo nesse momento. Então, olha, ela vai produzir uma ferramenta, ela vende a ferramenta, ela já paga o imposto em cima do faturamento direto. Na hora que a empresa termina de produzir e vender esse produto, os impostos já foram pagos. Não é que o Brasil não tem imposto para empresas, é que o imposto para empresas no Brasil é cobrado direto do faturamento. Isso, inclusive, produz anomalias incríveis, né? Tem várias empresas que têm prejuízo, mas pagam bilhões de impostos e depois tem que encontrar alguma maneira de ressarcir ou tem que se enquadrar no lucro real para depois fazer auferimentos. É uma doideira ali. E vez ou outra o governo, inclusive, é processado para devolver dinheiro que ele arrecadou incorretamente dessas empresas e vice-versa também que acontece. Só que, agora, o que estão falando é, vamos mudar um pouco esse sistema de taxação. Ah, Raul, então não vão mais cobrar nenhum imposto das empresas nas etapas de produção, etc., só no lucro de venda? Não é isso que estão falando. Vamos cobrar uma mistura dos dois. Então haveria uma desoneração hoje do imposto pago pelas empresas atualmente e passaria a incidir também um imposto sobre o lucro e dividendo. Então, um pedaço ainda nessas etapas do jeito que é hoje, na etapa de produção, na hora de emitir nota fiscal, e a outra etapa na hora da distribuição de lucro. Ah, Raul, mas se houver uma distribuição de lucro, um imposto sobre a distribuição de lucro, ele estaria limitado de certa forma, porque hoje já existe o juros sobre capital próprio. Numa possível reforma, eles teriam que encerrar o juros sobre capital próprio, porque as empresas poderiam pagar, e o juros sobre capital próprio ele é uma manobra tributária, porque ele acaba saindo como uma espécie de custo, a empresa consegue abater pagando uma tributação de 15% retida direto na fonte. Caso fosse aprovado um outro modelo, eles teriam que mexer nessa legislação também, porque senão as empresas poderiam continuar usando JSCP aí para poder fazer essa distribuição. Então, eles devem mexer nisso também. Hoje a gente tem um problema em relação à competitividade, porque o Brasil é o segundo país do mundo, né, que mais paga imposto, onde as empresas mais pagam impostos. A gente está falando de Malta, em primeiro lugar, com 35%, o Brasil com 34%. Se a gente está falando de uma média de 34%, se você aumenta 15% agora na tributação sobre lucros e dividendos, a gente passaria a ser o país onde as empresas pagam 50% de tudo o que elas têm ali como tributo, né? Elas pagam, seria o país que mais tributa as empresas no mundo inteiro. É simplesmente uma loucura, não faz nenhum sentido. Então, por isso, eles teriam que mexer um pouco nessa alíquota, mas a expectativa do mercado é de que isso aumente de alguma forma. Em tese, esse imposto, né, ele realmente seria pago dessa forma? O imposto sobre dividendos é uma realidade? A gente não sabe ainda, ele precisa ser discutido dentro da Câmara. O imposto sobre fiagros e FIs nem está em discussão ainda, mas esse imposto sobre dividendos já está em discussão há muito tempo. Se eles promovessem uma diminuição desse imposto da maneira que ele é hoje, colocassem esse imposto necessariamente na distribuição de lucro, seria positivo. Por quê? As empresas, de modo geral, as pequenas, médias e grandes empresas, de modo geral, elas teriam mais incentivo para continuar o reinvestimento, para contratar mais pessoas, para crescer, do que para distribuir lucro, porque hoje o pequeno empresário, o médio principalmente, eles pegam tudo que a empresa produz e distribuem como lucro e dividendo ali, não pagam imposto nenhum, então transferir de uma conta para outra é relativamente simples. Quando se faz isso, eles começam a refletir mais sobre reter o dinheiro em caixa, para não gastar, refletir também sobre contratação e sobre crescimento. Esse imposto ele é mais educativo nesse ponto, ele pode promover o crescimento das empresas, mas se não for feito dessa forma, é simplesmente um abuso e uma maneira de aumentar os impostos. Como a gente pode considerar, né, que no Brasil a gente sempre fala de um aumento de impostos e nunca falamos de redução, o mais provável que aconteça é que se eles discutirem isso aqui vai passar e a facilidade deles para implementar isso é relativamente simples, porque quando se compara, né, fala, só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre dividendos. O que nunca fala é a quantidade de tributos que as empresas no Brasil já pagam. Então isso aqui a gente precisa ficar muito atento e acompanhar nos próximos meses, mas não dá ainda para você cravar em pedra que esse imposto vai passar de toda forma. A gente tem pressão de grandes grupos econômicos para isso aqui, a gente tem pressão de políticos também que estão ali, que também tem empresas, a gente tem lobby das empresas ainda para acontecer, então é muita coisa
coisa para mexer. Agora, eu gosto de mostrar alguns números para vocês. A tributação dos países desenvolvidos: Estados Unidos 25%, Japão 30%, Reino Unido 19%, Canadá 27%, média dos países 20%, o Brasil já está em 34%, gente. A evolução dos impostos entre 2000 e 2021: 94 países abaixaram os tributos nos últimos 21 anos, até porque a economia não está simples para país nenhum. 13 países mantiveram os tributos e só 4 países aumentaram os tributos. A alíquota média caiu de 28,3% para 20%, e o Brasil está se tornando cada vez menos competitivo, menos eficiente por conta da quantidade da carga tributária que tem no Brasil. Aí fica falando: Raul, mas os ricos não pagam imposto nenhum. Isso é mentira. As empresas pagam imposto direto lá. Se a gente quer mexer nisso, não tem problema nenhum. Vamos diminuir o imposto numa mão e colocar o imposto na outra. Não tem problema algum. Na mesma reforma passa essas duas coisas. O que não dá é para discutir primeiro a criação do imposto sobre dividendos, né, que é o que mesmo Paulo Guedes queria lá atrás. Não adianta você falar: o Andrade, meu Deus. Não, isso aí já é discussão antiga. Primeiro fazer uma coisa para depois falar que vai fazer a outra. Nada é tão estável quanto política temporária de governo. Então, o país que mais diminuiu o imposto recentemente é Angola, país que mais aumentou, Maldivas. A treta é essa, está posta aí. As pessoas, no geral, o consenso de mercado, que vai existir uma tributação em dividendos ali, a gente não fala mais isso, mas para os investidores, isso é ruim, é negativo, as empresas vão deixar de distribuir lucros? Existem diferentes manobras que já acontecem nos Estados Unidos, que é um país que tributa imposto, tá? No Brasil, devem deixar as mesmas brechas, porque a gente adora copiar o modelo norte-americano das coisas, então a gente ainda precisa entender para ver o que vai acontecer. Não tome decisões precipitadas, não surte de uma hora para outra. Agora, se ficar o mesmo imposto, se ficar a mesma situação, se ficar da mesma forma que é nos Estados Unidos, lembre-se sempre também que você pode pegar o seu belíssimo patrimônio e mandar para fora. Mas eles vão cobrar pra gente enviar dinheiro para fora. Tem diversas formas de enviar dinheiro para fora, todas elas são formas muito baratas, pode ter pesar de mandarem um imposto ali. Não tem como impedir isso, porque o Brasil também é um país que vive de exportação e vive de importação também. Então o Brasil não é um país autossuficiente nas coisas que ele precisa ali, não, nem para importar, nem para exportar. Então nunca vão ter como boicotar isso completamente, e sempre eu vou achar um jeito de ensinar isso para vocês, como é que a gente manda o dinheiro para fora, se a coisa não ficar conveniente aqui dentro. Por hora, tá tudo conveniente, tá tudo tranquilo. E se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, o que eu vou te sugerir é auvp.com.br. Clica nesse botão aqui, faz sua análise de perfil, me conta a sua história, me fala o que tá acontecendo aí, como é que tá as suas coisas, e eu vou te dizer se a UVP faz sentido ou não para você. Se fizer sentido, eu faço questão de te ensinar a investir não só no Brasil, como no mundo inteiro. E se você não aprender, eu devolvo 100% do seu dinheiro. A próxima turma tá começando por agora, então vai lá, faz isso. Raul, mas preciso passar por um processo seletivo, por que eu não posso simplesmente pagar e fazer minha matrícula igual em todo lugar? A gente seleciona os alunos da UVP exatamente por conta desse compromisso. Se não funcionar para você, eu tenho que devolver 100% do seu dinheiro, é um compromisso público que eu tenho, inclusive, lá o nosso Reclame Aqui tá aí, para você ver que, de fato, ninguém nunca reclamou, não é? Mais de 21 mil visualizações, verificadinho aqui, ninguém reclamou da UVP. Por quê? Porque é a melhor escola de investimentos do Brasil. E lembrando também que a nossa plataforma, a plataforma AUVP, ficou pronta. Você pode acessar aí plataforma.auvp.com.br e abrir sua conta. Mesmo se você não for aluno da UVP, você pode investir com a gente. Quem é aluno da UVP tem o quê? Taxa private. Todos os seus rendimentos serão maiores do que em todas as outras plataformas, porque a gente pega a taxa que a gente ganharia e devolve para você. Então, beijo e até o próximo vídeo.